E aí, meus amigos, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo da hora que você está me ouvindo, me assistindo, recebendo essa palavra, recebendo essa mensagem. Eu profetizo na tua vida e na tua família, shalom, paz, saúde, prosperidade. Que Deus abençoe sua vida, sua família, seu dia, que você seja rica, poderosamente e tremendamente abençoado por Deus. Olha, de alguma forma, você caiu aqui, você chegou aqui em uma das minhas redes sociais, ou no YouTube, ou no Kawaii, ou no TikTok, ou no Instagram. Enfim, um amigo querido, um parente, alguém te mandou esse link, ou então você estava navegando aqui em alguma rede social e se deparou com essa palavra, com essa mensagem. Seja muito bem-vindo, o meu nome é Thiago Rui, tá bom? Thiago sem H, T-I-A-G-O. Rui com Y, R-U-Y, tá? É o meu nome, eu vou colocar aqui em algum lugar aqui na tela, aqui na descrição está também, e as minhas redes sociais, vou colocar em algum lugar aqui na tela e também vou colocar aqui na descrição desse vídeo, na bio, nas minhas redes sociais. Olha, no YouTube é Thiago Rui, meu próprio nome, o canal, tá? No Kawaii é Thiago Rui também, no Instagram é @Thiago Rui 1 e no TikTok é @Thiago Rui 777. Essas são as minhas redes sociais. Olha, se você não me segue, não me acompanha, siga, acompanha, tá bom? Curta esse vídeo, envia aí para o máximo de pessoas, coloca ali naquele teu grupo do WhatsApp, do Telegram, envia para um amigo, envia para um parente, para que essa palavra possa encontrá-lo e abençoar o dia dele, a vida dele. Olha, várias palavras eu tenho colocado aqui nas minhas redes sociais e o feedback tem sido muito positivo, muito bacana. As pessoas têm dado um retorno, dizendo como têm sido abençoadas, edificadas, inspiradas, porque não é por mim, eu sou apenas um instrumento que o Eterno, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas usa. Eu falo aqui no meu canal do YouTube, Thiago Rui, ou no Kawaii, Thiago Rui, ou no Instagram, na minha página do Instagram, @Thiago Rui 1, ou no TikTok, @Thiago Rui 777. Eu falo sobre a sabedoria milenar, aquilo que fez a diferença na vida de um sem número de pessoas, de muitas pessoas ao longo dos milênios, fez há milhares de anos atrás, continua fazendo nos dias de hoje, mas para isso a gente precisa se conectar com esse Deus. Nós precisamos nos conectarmos com este Deus, com Jesus Cristo, com o Todo-Poderoso, com o Criador de todas as coisas, com o teu Criador. Ele é sabedor e conhecedor de tudo, ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Eu não estou falando de religião, galera. Você, meu amigo, minha amiga, se você ainda não me conhece, quem me conhece já sabe, né? Se você está aqui pela primeira vez, sabe de uma coisa, eu não falo de religião. Não estou falando de dogma religioso, não, de jeito nenhum. Eu apenas estou falando de conexão, relacionamento, amizade com Deus. Aqui a gente fala sobre sabedoria, inteligência, conhecimento bíblico da sabedoria milenar aplicada na nossa vida, no nosso dia a dia. Com certeza, se você, se nós cada vez mais colocarmos em prática esses ensinos, isso vai fazer uma grande diferença nas nossas vidas, na vida de nossa família, na nossa vida diária, ok? Então, aproveita, me segue, curta, compartilha, tá bom? E para que o algoritmo saiba que essa mensagem é importante e relevante, porque tem abençoado muitas pessoas. Tá bom, pessoal? Contem com a sua força. Vamos lá. Hoje eu quero trazer uma palavra, galera. Se você tem a Bíblia Sagrada aí, a sabedoria milenar, a sabedoria eterna, aquilo que fez a diferença, aquilo que ajudou, inspirou, abençoou milhares de pessoas ao longo das eras, ao longo dos tempos e continua a fazer a diferença e abençoar nos dias de hoje. Não é um livro religioso, eu não estou falando sobre religião, eu estou falando sobre o reino de Deus. O reino de Deus é muito diferente e está muito acima de uma religião, de um dogma religioso. Então, se você tem um exemplar do livro sagrado, da Bíblia Sagrada, ou então, se de alguma forma você está me assistindo, mas também navegando na internet, ou usando aplicativo, então abra aí o seu aplicativo da Bíblia Sagrada, tá? E eu peço que você abra em Romanos, tá bom? Eu vou colocar aqui o texto na descrição também. Romanos, carta do apóstolo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, né? Que ele escreveu aos discípulos de Jesus, aos cristãos, aos servos de Deus, às pessoas que tinham Jesus em seus corações e que resolveram seguir a Jesus Cristo e que moravam na cidade de Roma. Então é a carta do apóstolo Paulo aos cristãos de Roma, aos romanos, beleza? A gente vai ler o capítulo 12. Então abra aí, ou ligue a sua Bíblia, né? Se de repente você tem ela no aplicativo, se você está navegando na internet, por algum meio eletrônico. Ou abra ou ligue, né? Nesses tempos modernos a gente fala assim, né? Romanos capítulo 12. Nós vamos ler os dois primeiros versos, os dois primeiros versículos. Versos 1 e 2. Eu quero trazer algumas instruções, algumas chaves de sabedoria, lembra? Olha, entenda uma coisa, pequenas chaves abrem grandes portas. Pequenas chaves abrem grandes portas e que dentro dessas portas tem grandes tesouros. Pequenas chaves abrem grandes portas de grandes cofres e que lá dentro tem grandes tesouros. Então eu quero te entregar algumas chaves para que você possa acessar esses tesouros divinos, esses tesouros do Criador, do Todo-Poderoso.
E se você conhecer, se você colocar em prática, vai mudar a sua história, vai mudar a vida da tua família. Beleza? É um ensino muito prático, muito simples, mas que fará uma grande diferença, se você deixar claro. Então, Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. A santa e gloriosa palavra de Deus diz assim. Olha só, o apóstolo Paulo, ele conclamou os cristãos, os servos de Jesus Cristo, os discípulos amados de Jesus, que moravam lá em Roma. Ele conclamou o seguinte, olha só o que ele disse. Rogo-vos, eu rogo a vocês, né, falando na linguagem de hoje. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem os corpos de vocês em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sejam conformados. Pega essa palavra, ó. Guarda essa palavra, segura que depois eu vou voltar nela. É muito importante isso. Não se conformem, dependendo da versão que você está lendo, ou está escrito, não sejam conformados, ou então, não se conformem com este mundo. Não se conformem com este mundo, ou dependendo da versão, com este presente século. Mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Em outras versões, dependendo da versão que você, meu amigo, minha amiga, estiver lendo, pela renovação do vosso entendimento, pode estar escrito o seguinte, pela renovação da vossa mente. Outra palavra que eu peço para você guardar, segura ela, que depois a gente vai voltar nela, lembra? A gente está falando de espiritualidade, vida espiritual com Deus, sabedoria que faz a diferença, principalmente na nossa vida espiritual, e que ela reverbera em todas as áreas da nossa vida. É conexão com Deus, não é religião. Eu gosto de frisar isso, não é dogma religioso. É conexão com o divino, com o eterno, com o todo-poderoso. Então guarda essa palavra, ela vai fazer uma grande diferença se você aplicar na sua vida. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ela, entregar algumas chaves. Ó, continuando. Pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, como eu disse. Para quê? Para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Beleza, pessoal? Pegou aí? Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Mais uma vez eu vou ler. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não se conformem com este mundo, com a cultura deste mundo, com o sistema deste mundo, mas sejam renovados no vosso entendimento, na vossa mente, na vossa mentalidade, na maneira de vocês pensarem, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Galera, é o seguinte, olha, nós temos que entender o seguinte, pessoal. Cada um de nós, cada pessoa que nasce neste mundo, que vem a este mundo, né, as nossas mães nos deram a luz. Nós nascemos, nós estamos aqui, nós estamos tendo essa conversa, esse bate-papo muito bacana, muito legal, falando das coisas de Deus, da sabedoria, da inteligência e do conhecimento que Deus tem para as nossas vidas. Cada um de nós, pessoal, a gente tem que entender o seguinte. Deixa eu só fazer uma introdução para chegar nos pontos muito importantes nessas chaves que vão mudar a sua história. Cada um de nós somos feitos de 3 partes. Eu, você, todos nós somos feitos de 3 partes. E quais são elas? Uma é o espírito, a outra parte é a alma e a outra parte é o corpo. Cada um de nós é feito de espírito, de alma e de corpo. Nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos em um corpo. Cada um de nós é um ser tricotômico. Três, somos feitos de 3 partes. Pois bem, nosso espírito, ele nos foi dado por Deus, né? Lembra quando Deus criou o primeiro homem, o primeiro ser humano, Adão? Deus fez Adão do pó da terra, como diz em Gênesis, né? Quando a gente lê lá Gênesis 1, Gênesis 2, lá no início da Bíblia, né? Gênesis 3, enfim. Adão, o próprio Deus, o próprio eterno, eu sou, o todo-poderoso, o criador de todas as coisas, ele desceu aqui, pisou seus pés santos aqui, e do pó da terra, do barro, ele fez um boneco de barro. Ali estava o corpo, digamos, um boneco de barro, né? No bom sentido da palavra. Ele fez o corpo de Adão. Então, corpo, nós temos um corpo. O próprio Deus, o Todo-Poderoso, ele soprou dentro das narinas de Adão o fôlego de vida, o espírito. A Bíblia fala em Gênesis, né? Deus criou Adão do pó da terra, soprou o fôlego de vida, o espírito nele, e Adão passou a ser alma vivente. Essa é uma prova de que nós somos feitos de 3 partes, espírito, alma e corpo. Nós somos um espírito, que temos uma alma e habitamos em um corpo. Até aí tudo bem, né? O espírito, galera, falando rapidamente nessa introdução para que a gente possa entender, né? Montar peça por peça desse quebra-cabeça, e com certeza todo quebra-cabeça vai ser montado no final. Quero trazer algumas chaves que vão fazer a diferença na sua vida, se você colocar em prática, é claro, né? Óbvio.
Sobre o espírito, galera, é a parte do nosso corpo, do nosso ser, que nós temos intimidade, amizade, relacionamento, comunhão com Deus, com o nosso Criador. Nós viemos dele. Nós estamos ainda neste mundo, nós vamos voltar para ele, mas nós ainda estamos nesse mundo que está corrompido, caído, morto no pecado. O pecado original entrou neste mundo, contaminou todo esse mundo, toda essa esfera, o cosmos, tudo, a natureza, tudo. Cada ser humano que vem a este mundo já nasce no pecado. No bom sentido da palavra, né, a pessoa, quando ela não tem Jesus Cristo, dentro dela, ela é, no bom sentido da palavra, um zumbi, um morto-vivo. O corpo dela está vivo, a alma dela está viva, mas o espírito está morto. Por isso que quando aquele grande mestre da lei, Nicodemos, né, um fariseu, mestre da lei, o doutor da lei, um dos príncipes de Israel, enfim, ele foi visitar Jesus, né, altas horas da noite, para ter um bate-papo, um diálogo com Jesus, né, ele estava meio temeroso, né, com a reputação dele, né, Nicodemos, ele não queria que ninguém visse ele falando ali com Jesus, né, até porque os fariseus, né, todos aqueles religiosos não gostavam de Jesus Cristo pelas verdades que Jesus trazia. Enfim, Nicodemos chegou e perguntou falou, né, com Jesus, né, dizendo que ele é um grande homem de Deus, ele veio da parte de Deus, era um mestre enviado por Deus, porque ninguém poderia fazer os milagres, as obras que Jesus fazia se Deus não fosse com ele. Aí Jesus foi falando, olha, Nicodemos, é importante que você nasça de novo. Aí Nicodemos, né, argumentou, poxa vida, como é que eu sendo um homem velho, adulto, vou entrar no ventre de minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus falou, não é esse tipo de nascimento, é um nascimento espiritual. Importa que você nasça da água e do espírito. Ou seja, Jesus quis dizer isso aqui, ó. Cada pessoa, mesmo que a alma e o corpo esteja vivo, andando, caminhando, falando, dialogando, sabe, fazendo as atividades normais, o espírito dela está morto. Se ela morrer sem o espírito renascer, nascer de novo, ela não vai para o céu, ela não vai para o paraíso. Por isso a importância da pessoa nascer de novo, ou seja, ela deixar que Jesus entre dentro dela, a salvação entre dentro dela, para que o espírito renasça. Aí sim ela vai ter a vida eterna. Quando nós temos Jesus no nosso coração, nosso espírito está vivo, nós temos comunhão, nós temos intimidade, nós temos relacionamento com Deus, com o Todo-Poderoso, a gente recebe as revelações dele, a palavra dele, tudo aquilo que ele quer nos dizer, nos mostrar, a sabedoria dele, para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para a nossa família, para tudo que nos cerca, para, enfim, todo o nosso cotidiano. Para isso a gente precisa de amizade, a gente só conhece alguém se a gente for amigo dessa pessoa. É através do espírito, da espiritualidade, da vida espiritual, ok? Isso é o espírito, até aí tudo bem, né? Beleza. Uma outra parte do nosso ser, além do espírito, é o corpo, né? O corpo é essa parte aqui, né? A parte física, a parte que a gente vê, que a gente toca, visível, palpável, né? É no corpo que se manifesta os sentimentos, as emoções, as vontades, os desejos que nascem na alma. E até mesmo aquilo que Deus coloca dentro do nosso espírito, a gente tem como manifestar as obras dele, e a gente manifesta através do corpo, obviamente. Então, o corpo é a parte, é super fácil de entender, é super fácil de compreender. É a parte que a gente vê, que a gente toca. Ok? Até aí tudo bem, né, pessoal? Maravilha. Tá bom, pessoal? Falei sobre o espírito, falei sobre o corpo. E agora, quero chegar em algo muito importante na parte do nosso ser, que é muito importante, que eu quero focar um pouco nela, que é a nossa alma. Falei sobre o espírito, falei sobre o corpo, mas agora vou falar sobre a alma. E a alma, ela é subdividida em 3 partes, galera. Meus amigos, minhas amigas, seguidores queridos, você que está me vendo, me ouvindo, me assistindo pela primeira vez. Aliás, aproveita, se não segue, siga, curta esse vídeo para que o algoritmo saiba que ele tem ajudado e abençoado muitas pessoas, tá bom? Rapidinho, clica aí em seguir, não sei se você está vendo no TikTok, no Instagram, no Kawaii, no YouTube. YouTube é Thiago Rui, Kawaii é Thiago Rui, Instagram é @Thiago Rui1, TikTok é @Thiago Rui 777. Me segue nas redes sociais, me acompanha, tá bom? Porque agora eu quero começar a falar sobre o cerne desta palavra, desta mensagem. Lembra que eu falei? Cada um de nós, cada ser humano é dividido em 3 partes, espírito, alma e corpo. E a alma é subdividida em 3 partes. E quais são elas? A alma é subdividida em mente, vontade e emoção. É isso mesmo. A alma, ela é composta de 3 partes, de 3 núcleos, de 3 áreas. Mente, vontade e emoção. Eu quero focar na mente, tá bom, pessoal? Que é o tema deste texto que a gente acabou de ler. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Rapidamente, emoção. O que é emoção? É o sentimento. Ódio, amor, ira, raiva, tristeza, felicidade, alegria, enfim.
São sentimentos, emoções. Quando uma pessoa, ela, sei lá, assiste um filme de drama, né, um filme dramático, tem pessoas que choram, né, as lágrimas escorrem do rosto. Ou seja, são as emoções. Lembra que eu falei que o que está dentro se manifesta fora? O que está no interior se manifesta no exterior? De repente a pessoa fica emocionada com um filme, causa um sentimento dentro dela e ela manifesta no corpo, através das lágrimas que escorrem no rosto. Então, são as emoções, os sentimentos, as vontades, os desejos. Quero, não quero. Posso, não posso. Consigo, não consigo. Vou fazer, não vou fazer. É super fácil também de entender, né? Eu quero pegar a minha Bíblia. Então, eu peguei a minha Bíblia. Eu tive vontade de pegar a minha Bíblia, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Aí isso se manifestou no meu corpo. Eu peguei ela. Então, super fácil também de entender, de raciocinar, de compreender, né? Já falei sobre as emoções, os sentimentos, falei sobre as vontades, os desejos, e agora mesmo, eu quero falar sobre a mente. Mais uma vez, pessoal, eu vou ler esses 2 versículos. Se você tem o exemplar da sabedoria divina, da sabedoria milenar, da palavra de Deus, aberta, mais uma vez acompanha comigo. Se é no site da internet, você jogou a Bíblia Sagrada no Google, ou no aplicativo da Bíblia, deixa aí aberto, abre de novo se você fechou, liga de novo, acompanha comigo. Olha só, mais uma vez, o apóstolo Paulo escrevendo uma carta, né, ensinos, instruções aos cristãos da igreja de Roma. Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não se conformem com este mundo, com este presente século, mas se renovem no entendimento. Olha só, é o tema dessa palavra, do que eu estou querendo trazer para vocês de ensino, de instrução, de sabedoria hoje, o que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, disse aos cristãos de Roma, aos romanos. Entendimento, mente, mentalidade, maneira de pensar, para que aí sim vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Poxa vida, pessoal, isso aí é muito importante, é tremendo, é algo poderoso que se a gente entender, compreender, colocar em prática, vai mudar a nossa vida, mudar a nossa história. Mudar a vida de nossa família, dos nossos entes queridos. A nossa vida vai ser transformada. Então, pessoal, a mente, ela é a sede da alma. É na nossa mente que acontece o que a gente chama de batalha espiritual. Existe uma batalha espiritual. Lembra que eu falei que nós somos um espírito? Que temos uma alma e estamos habitando em um corpo. Nós, primeiramente, somos um ser espiritual. É porque a gente está acostumado com os sentidos neste plano, neste mundo que nós estamos, né? A gente só lembra quando Jesus ressuscitou dos mortos, antes de ele ascender ao céu de glória, ele tinha aparecido corporalmente aos discípulos dele. Tomé, um dos discípulos, um dos apóstolos, não estava ali naquele momento, naquela primeira vez. Aí os discípulos falavam para Tomé, e Tomé não estava acreditando, Tomé era meio, né, incrédulo, meio descrente, sabe, muito cético, mesmo sendo um apóstolo de Jesus. Aí Tomé falou que eu só acredito, aquela frase que a gente até usa, né? Eu só acredito vendo, parafraseando. Aí depois, num outro momento, Jesus apareceu e Tomé estava junto. Aí Jesus falou, poxa vida, Tomé, toca aqui, ó, na marca dos cravos, dos pregos que perfuraram, na parte, né, das mãos, na região do pulso, na verdade, né? Esse é um outro estudo. Nos pés, no lado, a lança que perfurou, quando saiu água e sangue, né? Jesus realmente estava morto. Quando Longinus, né, um dos soldados romanos, ele perfurou ao lado de Jesus. Então Tomé tocou. A marca, né, dos espinhos, da coroa de espinhos, enfim. Toca aqui, toca na mão, no pé, do lado. Aí Tomé tocou, comprovou que era Jesus mesmo, que tinha ressuscitado em corpo. Aí Tomé se ajoelhou, se prostrou, falou, meu Deus, meu Senhor. Aí Jesus falou, poxa vida, Tomé, parafraseando, né, na linguagem de hoje, poxa vida, Tomé, só porque você me viu, porque você me tocou, você está acreditando, você está crendo? Muito mais felizes, bem-aventurados são aqueles que não me viram, mas creram. Pois bem, pessoal, o que eu quero dizer com isso? É que a gente está preso ao tempo e ao espaço. Então a gente vê, ouve, fala, cheira, toca, né? Os 5 sentidos, digamos assim, né? Visão, audição, paladar, olfato, tato, enfim. Só que a gente não é isso, a gente é muito mais do que isso. Nós somos seres espirituais. Então é de suma importância, pessoal, que a gente entenda isso. Só que a guerra espiritual que acontece, que está em nosso derredor, a gente não consegue ver, ela se manifesta na nossa mente.
Por isso que a mente, a gente, popularmente no meio cristão, digamos assim, fala que a mente é o campo de batalha. Eu quero me atentar, meus amigos, em falar da mente, dessa parte da alma que é de suma importância. Não à toa, não por acaso, que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, e ele, né, inspirado pelo Espírito Santo, traz essa palavra, isso serve para nós nos dias de hoje, né? Esse vídeo está sendo gravado nesse ano de 2025. Ele fala que é de suma importância nós renovarmos a nossa mente. A nossa mente, o nosso entendimento, a nossa maneira de pensar, a nossa mentalidade. E eu quero trazer agora, como eu falei anteriormente, algumas chaves de sabedoria, lembra? Pequenas chaves abrem grandes portas, de grandes cofres, em que lá dentro tem grandes tesouros. Então pega essas chaves, pega essas dicas, pega essas instruções. Se você pegar, aplicar, colocá-la em prática, isso vai fazer uma grande diferença na tua vida. Pessoal, para que nós possamos experimentar, viver, como o apóstolo Paulo mesmo falou, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus, ela não é ruim, ela é boa. Ela não é imperfeita, ela é perfeita. E ela não é desagradável, ela é agradável, pode ter certeza. Se for ruim, desagradável e imperfeita, não é vontade de Deus. Pode até ser boa, mas não ser agradável. Pode até ser agradável, mas não ser perfeita. Quando é de Deus, ela tem esses três componentes. Ela é boa, perfeita e agradável. Para que a gente experimente, para que a gente viva isso, tem algumas práticas que devemos fazer. Tem algumas chaves que devemos colocar em prática para receber a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas. Primeira chave, pega aí. Se você quiser anotar seu bloco de notas, celular, num papel, pega um papel, uma caneta e anota. Vamos lá. Depois você até volta esse vídeo, assiste essa palavra de novo, porque você vai te abençoar muito. Primeira chave. Apresentem. Primeira chave. Apresentem. Mas, Thiago, meu amigo, Thiago Rui, apresentar o quê? O próprio apóstolo Paulo tinha dito antes. Nós devemos apresentar, como diz lá no versículo 1 de Romanos 12, o nosso corpo, os nossos sentidos, o nosso dia a dia, nosso caminhar diário, a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Isso tem a ver com santidade. Santidade, pessoal, não é algo absurdo, algo difícil. Só algumas pessoas iluminadas que receberam uma iluminação, uma luz divina, que são os chamados santos. Santo fulano, São ciclano. Eu não posso, não consigo, eu sou um mero mortal. Não. Quando a Bíblia fala, sejam santos, Jesus inclusive falou, sejam santos como meu Pai que está no céu é santo, não significa que a gente nunca vai, jamais, em hipótese nenhuma, cometer um erro, uma falha, um deslize, um pecado, porque a gente ainda está nesse corpo que é corruptível. Lembra? Quando a gente recebe Jesus, o nosso espírito, ele nasce de novo. Nosso espírito foi salvo. Como que o nosso corpo será salvo? Nosso corpo será salvo quando, em um determinado momento, e eu creio, eu tenho fé, eu acredito, e as profecias, isso é um outro tema para um outro vídeo, outra ocasião, as profecias bíblicas estão se cumprindo, assim, assustadoramente, grandiosamente. Está próximo o dia de que a trombeta, né, no caso o shofar celestial, irá tocar. Nós espiritualmente ouviremos, e o nosso Deus, o Todo-Poderoso, ele nos arrebatará, nos arrancará desse mundo. Nós seremos arrebatados. E seremos conduzidos ao céu de glória. Ao paraíso. A Bíblia fala que quando tocar a trombeta, num abrir e fechar de olhos, ou seja, é algo mais rápido do que uma fração de segundo, num átomo de segundo. Num tempo quântico, que não tem nem como medir aqui humanamente falando, praticamente. Algo extremamente rápido. Nossos corpos serão transformados, se tornarão incorruptíveis. Ou seja, não terá a corrupção, o pecado não terá mais poder sobre ele. Nós temos corpos como Jesus, né? Jesus, ele, digamos assim, atravessava as paredes, ele aparecia, desaparecia como ele. O caso que eu falei de Tomé, dos discípulos, né? Depois que Jesus ressuscitou, porque como ele passou a ter um corpo glorificado, ele já não estava mais preso ao tempo e ao espaço. Mas é o mesmo corpo que podia se mover mais rápido que a velocidade da luz, mas comeu pão e peixe com os discípulos. Olha que coisa incrível, grandiosa. Nossos corpos serão transformados. Os mortos em Cristo ressuscitarão e nós seremos arrebatados para o céu de glória. Então, nosso espírito, ele é salvo quando a gente recebe Jesus, né? O que a gente chama popularmente no meio cristão de aceitar Jesus, né? Nosso espírito, ele nasce de novo. Nosso corpo será salvo quando for arrebatado. E a nossa alma? Nossa mente, nossas vontades, nossas emoções. Ela é salva todo dia. Todos os dias, a cada dia.
hoje eu tenho que ser melhor do que ontem, amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje, hoje eu tenho que ser melhor do que ontem, amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje, depois de amanhã eu tenho que ser melhor do que amanhã. Todo dia, cada dia, todos os dias, todo santo dia. Isso é o que se chama de santificação. A cada dia eu tenho que me santificar. A gente, infelizmente, é horrível, a gente pode até calhar de pecar, mas a gente não pode amar o pecado, viver no pecado, na prática do pecado. Caso a gente falha, peque, caia em algum deslize, nós temos Jesus como advogado junto a Deus para nos defender. Isso, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Isso é maravilhoso. Então, todos os dias nós temos que procurar apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o primeiro ponto. Então, a primeira chave é apresentem. Pegou aí, galera? Vivo no sentido de que não é algo religioso. O sacrifício é vivo, santo e agradável. Vivo no sentido de que não é algo religioso. Olha, eu vou falar minha vida inteira, pessoal. Vou bater muito nessa tecla. Eu não prego religião. Dogma religioso. Religião não salva ninguém. Se a gente for falar a verdade, na etimologia, né? Religião do latim religare, né? Ou seja, no português, religar, ligar de novo. O ser humano ele tinha conexão com Deus. O pecado original fez com que a conexão fosse interrompida, fosse, né, distanciada. Então, entre o homem e Deus foi criado um abismo. O pecado fez isso. Aí Jesus, né, veio para fazer uma ponte entre o homem e Deus. A cruz de Cristo foi essa ponte. O sacrifício de Jesus foi essa ponte. Que quando a gente quer, se a gente ouvir a voz do Espírito Santo, como com certeza ele está falando com você, certamente ele está falando com você nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, em algum momento que você esteja ouvindo, recebendo essa palavra, se você quiser, ele pode mudar a sua história e você passa de um lado para o outro. Você vai da vida do pecado, da perdição eterna para Deus, para a vida eterna. Então é vivo nesse sentido. Não é algo religioso, é conexão com Deus. Jesus é a verdadeira religião. Religar, né? Ligar de novo. Né? O homem era ligado, a ligação foi cortada. Aí Jesus veio para religar o ser humano ao Criador, ao Eterno, ao Todo-Poderoso. Isso é religião. Eu não falo sobre usos, costumes, dogmas, não. Eu falo sobre vida com Deus, conexão, relacionamento, intimidade, amizade com o Todo-Poderoso, espiritualidade, vida espiritual, vida com Deus, vida que faz a diferença. É isso realmente, Jesus é quem salva, quem leva para o céu. É isso que eu falo. Então vivo nesse sentido, santo, como eu já falei, né, se separar para Deus. É impossível, infelizmente, estar nessa terra e não pecar, mas é não fazer do pecado estilo de vida, né? Jesus tem que ser nosso estilo de vida, né? Caso aconteça de errar, pode acontecer, a gente se arrepende, tem que viver essa vida de arrependimento e Jesus é nosso advogado perante Deus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E é agradável, porque temos que agradar ao Senhor. Como a Bíblia fala, quer comais, quer bebais, tudo fazeis para a glória de Deus. Nós temos que viver uma vida que agrade ao Senhor. Tá bom, pessoal? Pegou essa chave aí? Pegou a visão? Pegou essa visão aí? É uma chave que vai abrir portas tremendas na sua vida, vai te abençoar, abençoar essa família. É a primeira. Então, apresentem, beleza? O segundo passo, né, dessa jornada, para que você possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A segunda chave de sabedoria. Não se conforme. Não se conforme. O apóstolo Paulo, ele disse aqui, né, não vos conformeis. Não se conformem com este mundo, em algumas versões de Bíblia, com este presente século. Ou seja, não se conforme com o estilo de vida do mundo, dessa sociedade, com a cultura desta sociedade que nos cerca. A palavra ali, no original é grego, pessoal, né? A Bíblia no Antigo Testamento, originalmente escrita em hebraico, e no Novo Testamento, originalmente escrita em grego. A palavra tá ali, não vos conformeis, né? Não se conforme. Conformeis, né? Conforme ali, no grego, é suskematizo. Vou repetir. Suskematizo. E o que significa isso? Vamos trazer uma explicação para os nossos dias. Não se conformar é não tomar forma. Só que muito mais do que isso, não entrar no tabuleiro. Como assim, Thiago? Me explica melhor, vou te explicar agora. Imagina que você gosta de fazer um bolo. Né, um bolo de laranja, de chocolate, sei lá, um bolo de qualquer sabor. Aí você faz a massa, né, do bolo, beleza. Aí você vai assar, você não vai jogar massa assim no fogão, né, no forno, né. Você tem que colocar dentro de uma forma, de um tabuleiro. Vamos imaginar que esse tabuleiro, que essa forma, tem o formato de uma estrela. Aí você joga a massa dentro dessa forma, desse tabuleiro que tem o formato de uma estrela. Quando você tirar o bolo do forno, de que forma, de que jeito, de que maneira o bolo vai ficar? Diz aí. Escreve nos comentários. O bolo vai ficar do formato de uma estrela. Agora, se o tabuleiro, a forma não for do formato de uma estrela, for do formato retangular, você joga a massa dentro desse tabuleiro, dessa forma. Quando ficar pronto, você vai abrir o forno do fogão. Aí você vai tirar um tabuleiro que é de formato retangular, você vai tirar do forno. Como o bolo vai sair? De que forma o bolo vai ficar? Do formato retangular. Pega essa visão, pega essa chave aqui de sabedoria. Não é a massa que muda o tabuleiro.
É o tabuleiro que muda, que modifica a massa. Se você jogar a massa num tabuleiro de formato de estrela, o bolo vai sair no formato de uma estrela. Porque não é a massa que modifica o tabuleiro, a forma. É a forma, o tabuleiro, que modifica a massa. Isso é susquematizo. É você não se conformar, não tomar a forma do mundo. Não entrar no tabuleiro, entre aspas, não entrar no tabuleiro do mundo. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Não é porque a pessoa faz algo errado, o colega do trabalho, da empresa, da faculdade, do futebol, um parente, o pai, a mãe, o filho, o irmão, a irmã, não é porque faz errado que você tem que fazer errado também. É como os pais falam pros filhos, né? Quando quer trazer uma lição. Ah, se o seu amigo pular de um prédio de 20 andares, você vai pular também? Porque às vezes, né, a criança faz algo errado, aí fala, porque o amiguinho fulano fez, a amiguinha ciclana fez. Aí o pai, né, quando vai corrigir o filho, não é porque o seu amiguinho fez que você tem que fazer. Se pular de um prédio, você vai pular também? Né? Muitos pais acabam falando assim, né? É claro que não. Não é porque o sistema do mundo age de forma errada, errônea, que você tem que agir também. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, ele está morto no maligno. O maligno, ele é o príncipe deste mundo, como Jesus mesmo falou, ele rege o sistema desse mundo. Está com os dias contados, Apocalipse fala, o fim está próximo. Mas ainda não houve o julgamento. O fim ainda não aconteceu. Nós ainda estamos nesse mundo. E esse mundo, nós somos peregrinos aqui. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós temos Jesus, é claro. Né? Porque realmente nós temos que falar a verdade da palavra de Deus aqui. Ah, Thiago, eu sou filho de Deus. Olha, meu amigo, minha amiga. A palavra diz, não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia que diz. Se você não tem Jesus dentro de você, se você não nasceu de novo, Deus não é seu pai, você é apenas criatura. Você só vai se tornar filho de Deus se você fazer parte da família de Deus, se Deus for o teu pai. Mas para isso você tem que entregar o controle da tua vida a Deus. Aqueles que são filhos de Deus, aqueles que têm Deus como pai, que têm Jesus, Cristo, Yeshua, Jesus, como seu único e suficiente Senhor e Salvador, a Bíblia diz que somos embaixadores de Cristo. Se você vai lá em Brasília, né, na capital do nosso país aqui do Brasil, tem a Embaixada da América, dos Estados Unidos da América. Você sabia de uma coisa? Quando você entra na Embaixada Americana, ou se for, sei lá, Embaixada da Suíça, Embaixada da Alemanha, não importa. Quando você entra dentro de uma embaixada, aquele território, mesmo que esteja no Brasil, aquele território não é do Brasil, é daquele país. Se você entra dentro da Embaixada da Austrália, ali dentro da embaixada, dentro dos muros, é território australiano. A mesma coisa, embaixada do Brasil no Japão, embaixada do Brasil na China, embaixada do Brasil no Canadá. Quando um canadense entra na embaixada do Brasil lá no Canadá, ele não está no território canadense, ele está no território brasileiro. É isso que Deus quer dizer. Nós somos embaixadores em terra estrangeira. Nós não somos desse mundo. Nós ainda estamos aqui, mas não somos daqui. Então, pessoal, essa é a segunda chave de sabedoria para você nesse dia. A primeira, apresentem. A segunda, não se conforme. Não entre no tabuleiro do mundo. Pratique o contrário do que o mundo pratica de errado. Com certeza Deus está te vendo, Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar. E a terceira e última chave de sabedoria que vai abrir esse cofre desses tesouros maravilhosos que são a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Se você pegar, colocar em prática, com certeza você vai experimentar e vai viver essa vontade maravilhosa de Jesus, do Senhor, vai abençoar e mudar a sua história. Se transformem. Terceira e última chave, se transformem. O que é transformação, Thiago Rui? A palavra transformação, galera, nesse caso, no grego é metanoia. Vou repetir, metanoia. Ou seja, metanoia é mudança de mente, de mentalidade. Ou seja, você precisa praticar a palavra, o que a palavra diz, para que a sua mente, a sua mentalidade seja mudada, transformada. É como a borboleta. Antes da borboleta ser borboleta, ela é uma lagarta, não é? Não é verdade? Aí ela passa por aquele processo que é chamado de metamorfose, até que ela atinge o estado de borboleta. Nós precisamos disso também, pessoal. Nós precisamos passar, no bom sentido, por essa metamorfose, pela metanoia. É o que o apóstolo Paulo disse aos romanos. A nossa mente, a nossa mentalidade necessita ser mudada, ser transformada. E como isso é feito? Nós fazemos isso, pessoal, através de a gente ler, meditar na palavra. Não é só ler por ler. É você ler um texto, ler de novo, ler a terceira vez, ler com calma, prestar atenção, analisar, comparar com outros textos. Oração, vida de oração, não é só orar na hora de almoçar, na hora que vai dormir, é você ter uma vida de oração, de conversa com Deus. E oração não é só monólogo, é você também parar, para que você possa ouvir Deus falar. Então, oração, leitura e meditação da palavra de Deus, jejum, uma vida de santidade. Você está vendo que
Lembra quando eu falei no início que são várias peças que a gente vai encaixando e vai montando o quebra-cabeça? E a imagem é vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável? São várias chaves que, unidas, elas abrem esse cofre, que lá dentro tem esses tesouros maravilhosos, que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, é isso, pessoal. Vocês devem se transformar. O apóstolo Paulo falou, transformai-vos. Se transformem. Aí você dá um giro 180 graus. Você dá num ponto, aí você dá uma volta, né? Você não vai dar uma volta inteira, senão você vai voltar para o mesmo lugar, né? É 180, não é 360, é 180. Você está num ponto e você ir para outro ponto. Nós devemos, pessoal, fazer a nossa parte. Tudo isso são práticas simples, diárias, que devemos fazer. Deus vai enviar um anjo do céu para que a gente faça a nossa parte. Nós devemos fazer a nossa parte, para que nós possamos experimentar, viver a vontade de Deus. Lembra quando Jesus foi ressuscitar o amigo dele, Lázaro, que já estava em estado de putrefação, em estado de decomposição, porque Lázaro morreu e já estava 4 dias morto. A Bíblia fala que ele já estava 4 dias morto, já estava cheirando mal, já estava se decompondo. O que Jesus falou para os discípulos, para as pessoas que ali estavam? Tirem a pedra. Tirar a pedra, os discípulos podiam fazer. Jesus podia estalar o dedo e a pedra não ia sair do lugar? Claro que sim, mas ele quis dar uma lição, trazer um ensino, uma chave de sabedoria. O que o homem pode fazer, Deus vai mover uma palha para fazer. Então os discípulos puderam tirar a pedra. Agora, ressuscitar Lázaro, que já estava 4 dias morto e já estava cheirando mal, já estava em estado de decomposição, apodrecendo, se decompondo, os discípulos, as pessoas ali não podiam fazer. Aí Jesus entrou em cena. O que a gente não pode fazer, Deus faz. Ressuscitar o Lázaro, operar um milagre, dar a vitória. Isso é Deus quem vai fazer. A gente precisa fazer a nossa parte. Quando o texto fala que nós devemos renovar nossa mente, pessoal, fala que nós devemos renovar nossa mentalidade, nosso jeito de pensar, de analisar, de agir, de refletir, de falar, de olhar, de escutar, nosso jeito de ser, nossa forma de agir, nosso estilo de vida. Nosso estilo de vida tem que andar em linha, em sintonia. Não pode estar nem para um lado nem para o outro, tem que estar em linha reta com a palavra de Deus. Assim, apresentem. Não se conformem com o estilo de vida desse mundo e se transformem através dessas práticas. Oração, jejum, meditação na palavra. Praticando essas 3 coisas. Com certeza, você, meu amigo, minha amiga, vai abrir esse cofre e vai pegar esses tesouros maravilhosos, vai experimentar, vai viver. Você e sua família, eu e minha casa serviremos ao Senhor, como diz lá na Bíblia, né? Você e sua família vão viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Faça isso, que com certeza a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Se apegue na Bíblia, na sabedoria divina. Eu costumo falar que, no bom sentido, né, de forma carinhosa, eu chamo carinhosamente a Bíblia de um manual do fabricante, né? Lembra quando você foi na loja e comprou a sua televisão? Esse aparelho que você está me vendo, me assistindo aqui, um celular, um tablet, um computador, ou na sua televisão, na sua Smart TV. Você não comprou a sua televisão? Aí você não sabia como ligar, como acessar o canal, o comando, né, enfim, para configurar a sua televisão. O que você fez? Meu amigo, minha amiga, você foi lá na caixa, né, que tá a televisão e pegou lá o manual do fabricante. Porque a empresa que fabricou a televisão, ela sabe como liga, como desliga, como bota em tal sintonia. Você não sabe, mas para você saber, você tem que ler e aprender e colocar em prática, não é assim? Qualquer aparelho, qualquer eletroeletrônico, qualquer coisa que você compra, você tem que ler o manual, correto? Beleza. Assim somos nós. Deus é o nosso Criador, Ele nos criou. E Ele deixou o manual dele, o manual do fabricante, né, no bom sentido, que é a Bíblia, a Palavra de Deus. Na Palavra de Deus tem resposta para tudo, pessoal. A gente consegue, nós conseguimos nos conhecer e saber como agir, como proceder, se a gente colocar em prática aquilo que está escrito na palavra. Tá bom? Então, em nome de Jesus Cristo, você, meu amigo, minha amiga, seja abençoado na prática da palavra de Deus, ok? Eu quero rapidamente, né, abençoar a tua vida através de uma oração. Você, meu amigo, minha amiga que está aqui me vendo, me assistindo, se porventura você ainda não tem esse Jesus maravilhoso que eu estou falando aqui, e você quer viver, não é religião, não é dogma religioso, é conexão, é estilo de vida com esse Deus que é incrível, que é maravilhoso, que com certeza se você deixar, se você entregar o controle, a chave do teu carro, né, a chave da tua vida, se você entregar nas mãos dele, ele vai mudar a sua história, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você precisa entender o que a palavra diz. Falei de forma simples, de forma fácil, mas agora você precisa fazer essa parte, e é entregar o comando da sua vida a Jesus. Você quer? Então repita essa oração de forma sincera, né, você precisa ser sincero, né, claro, né, acreditando, tendo fé, né, porque você precisa acreditar em Jesus dentro de você, mas confessar com a sua boca. Então, se você for sincero e falar com fé, com certeza você vai ser salvo, se tornará salvo por Deus e a sua vida vai ser transformada, tá bom? Então, e você mesmo, que já foi alguém que esteve dentro da casa de Deus, você que serviu a Deus, mas que está afastado, aquela ovelha perdida, como a gente fala, quer voltar para os caminhos do Senhor, a hora é agora. Então, ó, onde você estiver, repita após mim essa oração. Senhor Jesus, eu entrego o controle da minha vida nas tuas mãos. A partir de hoje, eu não vivo por mim mesmo, nem para mim mesmo. Eu vivo por ti e para ti.
Eu declaro com a minha boca que Jesus é o meu único e suficiente Senhor, Salvador, Redentor, Rei e Deus. Me salva, Jesus. Escreve o meu nome no livro da vida. Pela fé, eu declaro que todo contrato, que toda declaração que eu fiz, qualquer coisa que não foi do teu agrado, está revogado no reino espiritual e no reino material em nome de Jesus. Liberta-me de mim, liberta a minha vida. Eu declaro em nome de Jesus que eu sou filho de Deus a partir de hoje e que o Senhor me salva, porque eu creio que o Senhor Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Eu volto para ti, eu volto para os seus caminhos. A partir de hoje, eu sou um filho de Deus. Jesus é meu Senhor. Jesus é Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Meu amigo, minha amiga, se você fez essa oração com fé, acreditando, não duvidando em hipótese nenhuma, tá? Se você fez com sinceridade, a partir de hoje você não é simplesmente criatura, porque de fato Deus te criou, mas você passa a ser filho de Deus. Deus passa a ser seu pai, seu papai. Você passa a ser filhinho, filhinha dele. Você pode contar com ele. Ele escreveu teu nome no livro da vida. A sua vida está sendo transformada a partir de hoje. O que você precisa fazer? Ler e meditar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Você pode ler esse texto de Romanos com calma, como eu falei. Você pode ir lá no índice da Bíblia, né? E ler começa a ler 2 livros, né? Salmos e o Evangelho de João, ok? Evangelho de João e Salmos. Começa com esses. Tá na Bíblia Sagrada. É só você ir lá no início, no índice, ver Salmos e o Evangelho de João. Começa a ler, começa a meditar, começa a praticar aquilo que está escrito na palavra de Deus, tá bom? Você precisa também ter uma vida de oração, né? Oração não é um monólogo, só você falar. Você fala, sim, mas também se acalma para que Deus fale contigo. Você precisa dessa vida de oração com Deus, tá bom? Procure uma igreja cristã, uma igreja saudável, uma igreja sadia, tá? Se tem perto da sua casa, às vezes pode não ser tão perto assim, mas se ela é uma igreja bíblica, sadia, saudável, se ela prega de verdade, de fato, a palavra de Deus, se não tem outro livro religioso, somente a Bíblia, somente a palavra, se ela não é baseada em... claro, ela tem líderes, tem pastores, tem diáconos, tem... ok, o que for, mas se a regra de fé, de prática, não for a Bíblia, não for outra pessoa que não seja Jesus, não vai lá. Não entre, tá? Só entre, só esteja, só permaneça se Jesus for o único Senhor daquele lugar, se somente Ele for pregado, se a Bíblia for a única regra de fé e prática, tá bom? Peça a Deus em oração, lembra que eu falei de oração? Peça a Deus que com certeza Ele vai te revelar. Porque é importante, como eu disse, não é o grupo religioso, não é a instituição que salva. Quem salva é Jesus. Você passa a ser salvo. Mas você precisa ter uma caminhada de fé, né? E você precisa de ajuda, de amigos, de irmãos em Cristo, né? Que tem mais experiência, mais tempo de caminhada com você. A Bíblia fala, lembra que a gente precisa obedecer a Bíblia? A Bíblia fala que nós temos que estar em comunhão com o povo de Deus, em alguma igreja local. Então, peça a Deus que Deus com certeza vai te revelar. E, lógico, continua aqui, tá bom? Se você recebeu Jesus no seu coração, escreve aqui nos comentários. Eu recebi Jesus. Vou ficar muito feliz, vou me alegrar com você. Vamos continuar mantendo essa interação, esse bate-papo, tá bom? Me acompanha, me siga nas redes sociais. É isso aí, galera. Clica em curtir. Envia esse vídeo, pega o link dele, envia para os seus grupos de WhatsApp, de Telegram, enfim, para que mais pessoas possam ser abençoadas, assim como você foi nesse momento que você ouviu e recebeu essa palavra. Então curta, compartilha, comenta, né, como essa palavra abençoa a sua vida, tá bom? Se você não segue, clica em seguir, siga, acompanha, para que o algoritmo saiba, para que ele possa entregar esses vídeos que eu posto a mais pessoas, né? Muitas pessoas têm recebido, têm sido de verdade abençoadas, empoderadas, inspiradas, motivadas. Então, para que isso continue, para que a nossa missão, a nossa obra, a nossa missão aqui na internet continue, nos ajude, nos dê essa força. Então, clica no sininho para quando eu subir vídeo novo, você tá recebendo também, tá ligado, tá bom? E clica em seguir, não deixa de seguir, não deixa de acompanhar. No YouTube, Thiago Rui. No Kawaii, Thiago Rui. No Instagram, @Thiago Rui 1. No TikTok, @Thiago Rui 777. Beleza pura? Thiago sem H, T-I-A-G-O. Rui com Y, R-U-Y. Ok? Eu vou ficando por aqui. Seja abençoado na prática da palavra de Deus. Eu desejo para você e para sua família Shalom, paz, saúde e prosperidade. Até a próxima. Deus te abençoe.